Meus amados irmãos, abram comigo, por favor, Jeremias, capítulo 51, versos 1 a 6. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão, e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor, no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça. E não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Amém? Você pode se assentar, por favor? Quem aqui já assistiu ou já ouviu falar na série de filmes Deus Não Está Morto? Quem aqui já assistiu ou já ouviu falar? Alguns irmãos, né? Estou vendo bem embaçado, mas acho que alguns irmãos. É uma série de filmes, drama, né? Eu vou chamar de filme evangélico, gospel, para você entender, mas eu não os classificaria assim. É uma série de filmes de drama, tá? Da cinematografia cristã protestante. Primeiro filme do ano de 2014, com esse título, Deus Não Está Morto, aborda quando um jovem ele entra para a universidade, ele conhece e entra em conflito com um professor que é arrogante, um professor de filosofia, que não acreditava em Deus e que só aprovava os alunos que professassem, declarassem, afirmassem que Deus havia morrido. O aluno não se borra de medo, digamos assim, mas ele mantém o posicionamento, ele reafirma a sua fé e aquilo gera um embate. Ele é desafiado, então, pelo professor a provar a existência de Deus. No segundo filme, 2 anos depois, de uma certa forma, uma ampliação do que aconteceu, do debate do primeiro filme, nós vemos uma professora que, ao responder uma pergunta feita por um aluno, uma de suas alunas, acaba falando sobre Jesus Cristo. E ali, por ela falar sobre Jesus, os alunos que não gostaram dela ter respondido sobre Jesus fizeram a fofoca, tem professor falando de Jesus dentro de sala de aula, e aquilo gera uma confusão, um debate sobre o uso ou não da religião em sala de aula, e ela vai parar nos tribunais porque um advogado cisma de colocá-la na justiça para impedir que se falasse de Jesus Cristo no ambiente estudantil. O terceiro filme, que foi o último que eu assisti, ele é de 2018, 2 anos depois, e tem como subtítulo Uma Luz na Escuridão. O que acontece? A igreja pastoreada pelo Dave é o pastor que está em todos os filmes, ele que é o produtor do filme, ator de vários filmes cristãos que nós conhecemos, mais recentes, e a igreja que ele pastoreia está no mesmo espaço físico de uma universidade, no campus de uma universidade. E por causa disso, começa uma acalorada discussão. O que acontece? Quando o prédio da igreja é destruído por um incêndio terrível, o debate
abala a amizade que esse pastor tinha com o reitor da universidade. Dentro desse ambiente vem uma batalha legal, tá, entre a igreja e a comunidade, e aí o pastor tem uma brilhante ideia: eu vou contratar o meu mano. O meu irmão é advogado. O irmão dele era um crente desviado da fé e que, na verdade, se tornou um ateu, né? O pai dele, se eu não me engano, era um pastor, e houve ali aquele debate, né? No quarto filme, esse eu não assisti, é do ano passado, tem como subtítulo O Próximo Capítulo. O pastor Dave, o mesmo pastor em todos os filmes, aquele lourinho de cavanhaque, você já deve se lembrar dele, ele defende um grupo de famílias cristãs que estudam em casa, após receberem uma inspeção surpresa de uma oficial progressista do governo local que não gostou do que encontrou. O que ela encontrou? Crianças que estavam estudando dentro de casa e não nas escolas. Ela era contra o homeschooling, né? Essa briga que começou a ser falada um pouco aqui no nosso país nos últimos anos. Após essa inspeção, as famílias que educam seus filhos em casa são obrigadas a colocá-las na rede pública de ensino. Você não pode ensinar o seu filho dentro de casa. Tem que estudar na rede pública, ponto. É o debate do filme. A funcionária acredita que as crianças estão recebendo uma educação inferior em relação à escola tradicional e estão sendo doutrinadas por suas famílias a crerem na Bíblia. Não, a família dentro de casa não pode ensinar a Bíblia para suas crianças, para os seus filhos. Surpreso com a interferência do governo e acreditando no direito de educar seus próprios filhos, ou seja, defendendo o homeschooling, o mesmo pastor Dave assume a defesa das famílias e juntos vão até Washington para uma audiência histórica para debater a questão do homeschooling. E o problema era porque eles não queriam que os pais ensinassem a Bíblia dentro de casa. O quinto filme, previsto para ser lançado ano que vem, tem como subtítulo Se Levante. Ele traz ali alguém que estava postulando uma vaga no Congresso americano. Repentinamente, ele suspende a candidatura, volta atrás, e aí os marqueteiros de plantão convencem esse pastor Dave, para mim isso é uma bola fora, né, mas a ele concorrer ao cargo. Dentro disso, nessa corrida eleitoral, ele é colocado diante de todos aqueles que ele teve o embate nos filmes anteriores, porque eles têm planos de remover a influência da religião nas políticas públicas. Deus não tem nada a ver com as questões da sociedade. A tônica é essa. Tendo como pano de fundo uma agitação política, civil, espiritual, sem precedente. Dave luta para responder a pergunta mais relevante de nosso tempo. Deus está morto na política americana? Diz a sinopse do filme. Poderíamos dizer isso: Deus está morto na sociedade, na política, na cultura, em tantas áreas, no Brasil, por exemplo. Por que eu comecei falando do filme? Porque provavelmente, talvez alguns que não levantaram a mão também assistiram, mas eu vi que vários irmãos assistiram um ou mais dessa série de filmes. A nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos, ela age como se Deus não fosse real ou como se Deus estivesse morto. É assim que a sociedade age. A sociedade age não se importando de que há um Deus, um único Deus. A nossa sociedade, ela age assim. Isso inclui os cristãos nominais, aqueles que se dizem pertencer a Cristo. Por exemplo, diante das circunstâncias do cotidiano, da vida, das circunstâncias adversas, como é que nós reagimos? Os crentes em Jesus têm reagido como se Deus fosse um Deus morto ou um Deus vivo? Responda para si mesmo. Recorremos a Deus
Entendemos aquela circunstância sob a ótica da palavra de Deus, ou nós agimos como se Deus fosse um Deus morto? Nos relacionamentos, como é que você e eu e os demais que se dizem de Cristo nos relacionamos com as pessoas? Nos relacionamos sabendo que Deus se fez homem para salvar aquele indivíduo, ou nós tratamos o nosso semelhante de qualquer maneira, como se Deus não existisse? Enganamos, mentimos, desrespeitamos, desonramos, como se Deus estivesse morto. Nos nossos projetos de vida, nós bolamos os nossos projetos ou nós procuramos buscar em Deus qual é a vontade dele para a nossa vida? Responda para si mesmo. Dentro do projeto, algo maior, existem algumas tarefas, algumas ações que são menores, que requerem algum certo planejamento. Não, esse projeto eu sei que foi Deus que me direcionou, tá? Mas essa ação que você está executando dentro desse projeto, foi Deus que mandou você fazer? Ou você está fazendo porque você acha melhor? Porque para você, na verdade, na prática, Deus está morto e tanto faz aquilo que Ele entende que deve ser feito ou não. Na nossa família, maridos quando se relacionam com suas esposas, existe um diálogo franco, aberto, sincero, verdadeiro, carinhoso, afetuoso, protetor, ou nós somos cavalos, como se Deus não se importasse com isso, como a esposa sendo o vaso mais frágil. As mulheres tratam seus maridos com grosseria, com desrespeito, com falta de consideração, com insubmissão, com feminismo à flor da pele, latejando no seu coração, esquecendo de que Deus nos ordena na palavra que as mulheres se submetam aos seus maridos. Os pais, nós pais formamos e educamos nossos filhos como herança do Senhor, ou seja, eles pertencem a Deus, ou nós queremos traçar a maneira como nós vamos educar, criar, formar nossos filhos, para que eles alcancem algo na sociedade, na vida, conforme nós pensamos que deve ser. Os filhos em relação aos pais, nós filhos honramos e obedecemos aos pais, ou os filhos não estão nem aí para os seus pais, está coroa, é velho, está ultrapassado. Outro dia, foi ontem, estava com as crianças ali depois da reunião de oração, eles vêm com um linguajar meio diferente, atual, né? Me atualizando de algumas coisas que eu, na verdade, vocês me explicaram, mas eu não entendi nada. Eu sou jovem, eu sou moderno, você é coroa, você é retrô, e não vou te respeitar, coroa. Os filhos têm agido como se Deus fosse um Deus morto em relação aos seus pais. Filhos respondam para si mesmos. Na saúde, nós fazemos o que bem entendemos da nossa saúde, ou nós compreendemos que a nossa vida é o bem mais precioso que Deus nos deu aqui nessa terra? Agimos como se Deus fosse um Deus morto e tanto faz se eu vou cuidar não da minha saúde, o problema é meu corpo, minhas regras, tanto faz eu ser templo do Espírito Santo ou não. Responda para si mesmo. Ministerialmente falando, o ministério é onde eu coloco a minha expectativa de realização nas atividades, cada um de nós que trabalha na obra de Deus, seja aqui ou fora daqui, ou na verdade nós procuramos fazer aquilo que a Bíblia nos orienta de que devemos fazer ministerialmente, ou será que temos agido como se Deus fosse um Deus morto? Na nossa vida de devoção pessoal com Deus, nós queremos servir a Deus à nossa maneira, do nosso jeito, ou nós queremos servir a Deus conforme o padrão bíblico está escancarado aqui, que você ouve, que você lê, ou para você, na verdade, tanto faz porque Deus é um Deus morto? Nós precisamos nos responder sobre cada uma dessas perguntas, irmãos, porque a impressão que me parece é que na visão
de muitos de nós, ou em vários momentos das nossas vidas, nós agimos como se Deus estivesse morto. Só que eu preciso reafirmar isso aqui para você. Considerei maravilhoso. No dia que o Senhor me deu uma palavra para falar de que Deus não está morto, Deus deu uma palavra ao nosso pastor para de manhã para falar sobre, num texto, basear a mensagem num texto que falava sobre uma fé morta. Eu achei isso impressionante, irmãos. Impressionante. O que será que Deus está querendo falar com a gente, irmãos? Deus, Ele não está morto. Deus, Ele vive e reina eternamente. Deus ter colocado essa palavra no meu coração e eu fiquei até tarde ontem buscando outra mensagem e o Senhor não queria. Hoje também tentei, o Senhor não queria que eu tratasse sobre isso. E no mesmo dia, Deus usa o nosso pastor para falar sobre qual é a nossa fé, né? Daqueles 3 tipos: a fé morta, a fé, eu vou usar a expressão, a fé demoníaca ou a fé salvífica, baseado num texto falando sobre fé morta. Se a minha fé é uma fé morta, é porque para mim Deus é um Deus morto. Quais chances são? O irmão, no nosso tempo de comunhão ali, o irmão foi me mostrar o celular, dizendo que ele tinha respondido a um familiar, um amigo, um conhecido, que até ele já havia trazido para cá, se eu não me engano, e que está meio frio na fé, e ele compartilhou mais cedo versículos para esse amigo dele, e os versículos eram versículos que ele ouviu um tempo depois, durante a pregação aqui pela manhã, com base em Tiago, no capítulo 2. Isso mostra que Deus é um Deus vivo, não um Deus morto. Deus age. O testemunho que nós ouvimos da diaconisa Juliana, e quem congregava aqui já em 2020, por exemplo, virada de 2019 para 2020, se lembra de que ela, com todas as adversidades que ela estava passando por conta do câncer, ela acabou de falar aqui durante a oração, ela estava aqui firme e forte, congregando, com o risco, inclusive, de Covid, já no início da Covid, ela aqui com a gente congregando. Isso mostra para mim que Deus é um Deus vivo. Os testemunhos de vida que cada um de nós tem, de que eu era o camarada estéril, descobri que eu era estéril, fiquei desesperado. E o meu choro de desespero, minha esposa, no andar debaixo de casa, ouviu, mesmo em meio a louvores altos que ela estava ouvindo, louvando, adorando ao Senhor. E hoje, vocês conhecem a nossa filha, fruto do nosso amor, Ana Beatriz. Isso mostra que Deus é um Deus vivo. Os testemunhos que nós ouvimos de pessoas sendo curadas, de Deus restaurando famílias, restaurando lares, casamentos, isso testemunha para nós que Deus é um Deus vivo. Nosso pastor Alan compartilhou esses alguns dias, menos de uma semana, a respeito de uma família lá em Alfenas, que ele conheceu, e essa família compreendeu a necessidade de render o coração a Jesus, e está agendado o batismo com eles, e o início do discipulado, né? Farei o batismo no início do discipulado, e eu vejo a mão de Deus nisso, eu vejo que Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Os enviou lá, no mínimo, para ganhar essa família para Jesus, no mínimo, para isso. Deus é um Deus vivo. Deus, Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto. E nós agimos muitas vezes como se Deus, na nossa vida, estivesse morto, irmãos. Essa aqui é a realidade. Vamos para o nosso texto. Do capítulo 50, do primeiro versículo do capítulo 50 até o versículo 64 do capítulo 51, nós vemos uma extensa profecia de Jeremias anunciando o juízo para a Babilônia, mencionando o poder da Babilônia e, ao mesmo tempo, a sua queda. E comenta também a respeito da restauração de Israel. E, apesar dessa ser
aqui, os versículos que nós lemos, de 1 a 6 do capítulo 51, estão dentro disso, apesar de ser uma sentença contra a Babilônia histórica, cumprida por meio dos medos, que dominaram, subjugaram o Império Babilônico, num contexto maior, numa perspectiva escatológica, ou seja, apontando para o fim, o julgamento dessas nações é parte do dia do Senhor, apontando para a destruição do mal e para a consumação do reino de Deus. Por que eu digo isso? Veja alguns versículos comigo. Versículo 7, por exemplo, do capítulo 51. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, esse detalhe é importante, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Versículo 7. Vamos para o versículo 37, por favor. Capítulo 51. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Agora vamos para o versículo 45. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Separa esses 3 versículos. Acompanhe comigo em Apocalipse, capítulo 18, versos 1 a 5. Eu já vou começando a ler aqui só para ganhar tempo. Apocalipse 18, de 1 a 5. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Notou algumas semelhanças com o que lemos em Jeremias 51? Caiu a grande Babilônia, tornou-se morada de demônios, as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Sai dela, povo meu, para que não seja participante do seu pecado. Ou seja, isso que está profetizado em Jeremias 51 é lembrado lá em Apocalipse 18, já no tempo do fim. E muito interessante isso. E existem diferentes interpretações para o que seria a grande Babilônia mencionada em Apocalipse 18, por exemplo. Existiu a Babilônia, capital ali do Império chamado ali do Império Babilônico, que para onde o povo do Reino do Sul de Judá foi levado cativo e passou lá 70 anos no cativeiro, existiu essa Babilônia, tá? Existiu esse império. Mas a Bíblia fala em Apocalipse de uma outra Babilônia que, quando nós lemos, nós podemos ter algumas interpretações. Por exemplo, o que nós sabemos é que dessa grande Babilônia, a iniquidade vai ser punida pelo acúmulo dos seus pecados. Versículo 5, que eu acabei de ler com vocês, de Apocalipse 18. E aí, por exemplo, há aqueles que entendem que seria a instituição religiosa com sede em Roma. Respeito. Há os que entendem que é o sistema religioso por toda a história. Outros entendem que é um sistema que envolve cultura, religião, economia, e que se opõe à vontade de Deus.
Outros dizem que é só uma futura e importante cidade, que talvez seja a sede do governo mundial, do governo do anticristo, que vai ter o mesmo nome. Seja como for, tá? Me parece ser algo construído ao longo do tempo e que possivelmente vai ter uma cidade física como ícone nesse último império, que é o império do anticristo. Por que eu digo isso? Em Apocalipse ainda, alguns versículos à frente, 20 e 24, nós podemos entender que existe uma linha de tempo, porque o texto é claro em dizer que ela foi responsável por derramar sangue ao longo da história. Apocalipse 18, verso 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas. Está falando tanto dos apóstolos no Novo Testamento, como os profetas no Antigo Testamento. Uma linha do tempo. Porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Espera aí. Então, essa Babilônia fazia mal aos profetas e aos apóstolos. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. O versículo 24, depois que eu li. Tá? E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Se do céu Deus é livrada, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes do seu pecado. Espera aí, irmãos. Se bradou do céu uma voz dizendo isso, para o povo não ser participante do pecado, indica que parte dos servos de Deus ou foram no passado, ou são atualmente, ou serão até a vinda de Cristo coniventes com a Babilônia. Deus está mandando, sai da Babilônia para que você não tenha parte com o pecado da Babilônia. Ou seja, tem povo de Deus, parte do povo de Deus, conivente com o pecado da Babilônia. E se a Babilônia, nós entendemos que ela agiu numa linha do tempo, porque tanto os profetas quanto os apóstolos, é sinal de que desde o início, parte do povo de Deus era conivente com isso. Era conivente com isso. A Babilônia, no meu interpreto na palavra aqui, é figura de algo nesse mundo que Deus permitiu que cativasse, levasse cativo o seu povo, que dominasse sobre o seu povo, mas que Ele espera que nós fujamos do meio dela, livrando a nossa alma da ira de Deus. Eu entendo a Babilônia também como sendo esse sistema do mundo. Estamos diante dele, nos usamos dele. O texto fala dos mercadores da terra, fala dos governantes. Nós nos valemos dele para o cotidiano. Porém, nós precisamos usá-lo sem sermos dominados por ele. Nós estamos aqui nesse mundo, enviados como ovelhas para o matadouro, e nós não podemos ser participantes com os pecados desse mundo. E Deus está falando, eu vou derramar minha ira, sai dela, povo meu, porque se você estiver conivente com esses pecados, a minha ira vai ser sobre você. Tá, entendi esse contexto, irmão, mas o que isso tem a ver com Deus não estar morto? Vamos lá. Jeremias 51. Jeremias 51. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Algumas versões, quando eu li aqui, levantam contra mim, traduz como lebe camai, que significa isso, que se levanta contra mim.
E enviarei padejadores, padejadores são peneiradores, contra a Babilônia, que a peneirarão, a padejarão, e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Pessoas queriam dominar a Babilônia. O flecheiro arma o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército, e os mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados nas suas ruas. Ou seja, no contexto ali, que seria dominado pelo Império Medo-Persa, de fato, realmente houve batalha e o Império Babilônico foi subjugado. Mas o versículo 5, preste atenção. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus. Na minha versão está escrito assim: do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Só que quando eu li, não foram abandonados, é bem provável que na Bíblia de alguns não esteja, não foram abandonados, mas está escrito, não enviuvaram do seu Deus. Por quê? Porque o abandonado aqui, no meu entender, está mal traduzido. Porque lá no hebraico significa exatamente isso, ficar viúvo. Porque Israel não ficou viúvo do seu Deus. Não enviuvou, não ficou enviuvado. Ou seja, o marido de Israel não morreu. O marido de Israel não morreu. Porque Israel e Judá não foram abandonados. Porque Israel e Judá não ficaram viúvas do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Nós, muitas vezes, agimos como se nós estivéssemos viúvos do nosso Deus, agindo como se o nosso Deus fosse um Deus morto. Deus manda o povo dele sair da Babilônia, porque Deus não está... e aí eu entendo que não sair fisicamente, com base lá em Apocalipse 18, mas do sistema, tá, babilônico. Porque quando o Senhor fala isso, ele associa, olha, porque eu não morri, porque eu não estou morto. É Deus avisando para o seu povo, sai dela, povo meu, porque eu não morri, e a minha ira eu vou derramar. E nós, com o nosso estilo de vida, temos sido aqueles que demonstram que Deus, para nós, Ele é um Deus morto. Tudo aquilo que nós já nos perguntamos mais no início, nós temos agido assim, como se Deus fosse um Deus morto, como se o pecado não fosse ser punido, como se a injustiça ela não fosse ser punida. Vivemos como se Deus não estivesse olhando para a nossa vida. Vivemos como se Deus não soubesse o que nós fazemos, pensamos, sentimos, falamos ou deixamos de fazer sabendo que era o certo. Nós temos agido assim, queridos. Assim também, nos nossos dias, o Senhor não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Nós temos as nossas dificuldades e muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. Nós passamos pelas circunstâncias da vida e a nossa atitude demonstra como se estivéssemos largados nesse mundo. Só que Deus, Ele não nos abandonou, meus amados. Nosso Deus, Ele não está morto. Não somos viúvas de Deus. Ele vive e reina eternamente. Nosso Deus, Ele estava na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, reconciliando a mim e a você com Ele. Ele morreu
por nossos pecados, tendo vivido sem jamais ter pecado, por causa dos nossos pecados no nosso lugar, por culpa da nossa injustiça, sendo Ele justo, morreu, entregou a sua vida por amor a nós. É isso que nós vamos lembrar aqui, já já. Só que nós nos esquecemos muitas vezes de que ao terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou e o Senhor saiu de lá ressurreto. Subiu aos céus, prometendo que voltaria para buscar a sua igreja, estando à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E nós muitas vezes agimos como se Jesus não tivesse ressuscitado, como se Jesus não estivesse vivo, como se o Senhor não fosse retornar para nos levar para Ele. Nós agimos assim, irmãos. Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Ou seja, ninguém pode suportar a ira do Deus vivo. Ninguém pode suportar a ira do Deus que não está morto. As nações não podem suportar a sua indignação. E a terra treme e tremerá do seu furor. Os céus serão desfeitos. Essa terra arderá em fogo. Os poderosos da terra se esconderão em bunkers com medo da ira do Cordeiro que virá. Porque ninguém pode suportar a ira do Deus vivo. E nós agimos como se não houvesse nada. Como se esse Deus vivo não voltasse aqui para a terra para levar a sua igreja para Ele para sempre, mas também para punir o pecado, a iniquidade, a injustiça. Ninguém pode suportar a ira de Deus, irmãos. Ou nós temos sede. Salmo 42, versos 1 e 2. Assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ou temos sede do Deus vivo, ou nós temos uma horrenda expectação. Hebreus 10, 30 e 31. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não está morto. Deus não está morto para punir o incrédulo, o ímpio, o pecador não arrependido. Mas Deus também está de braços abertos, esperando todo aquele que tem sede da sua presença. Nós agimos como se Deus fosse um Deus morto. Mas que atitude nós vamos tomar? A ordem de Deus é: sai dela, povo meu, para vocês não serem participantes dos seus pecados. Que atitude nós vamos tomar? Deus manda nós fugirmos desse sistema do mundo. Deus manda nós fugirmos do pecado. Deus manda fugir de tudo aquilo que nos distancia da sua presença. Deus nos manda nós nos afastarmos de tudo aquilo que faz com que nós desagrademos a Ele. A ordem dele é fugir. Mas como? Como é que nós vamos fugir da ira de um Deus
cujas nações não poderão suportar. Essa é que é a questão, irmãos. Como? 1 Tessalonicenses capítulo 2. Capítulo 1, perdão. 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Como? Refugiando-se em Cristo Jesus. É você e eu compreendendo que Jesus veio a essa terra, humilhando-se em forma humana, em obediência completa ao Pai, entregando-se até a morte, dando aquele último suspiro, por amor a mim e a você, sofrendo as torturas psicológicas, emocionais, físicas, e aí eu vou dizer até espiritual, porque ele ficou longe de Deus no período da expiação por nós, quando sobre ele estavam lançados todos os nossos pecados. Sabe aquilo que você faz no secreto? Estava lançado sobre Jesus. Sabe aquilo que você faz, que eu faço sem vergonha, estava lançado sobre Jesus. Para que, por meio do sacrifício de Jesus, a culpa dos nossos pecados fosse jogada fora. Para que, igual eu brinquei com as irmãs, os irmãos ontem lá em Salvador, para que nós fôssemos, um termo que está muito comum, descondenados. A condenação do pecado, ela não recaísse mais sobre nós, porque Jesus sofreu a punição que você e eu deveríamos sofrer. E é Ele, esse Jesus, é quem nos livra da ira futura. Deus o deu para mim e para você, para que por meio da nossa fé nele, nós não sejamos alvo da ira de Deus, mas que nós tenhamos vida eterna. Deus, ele nos manda a nós fugirmos desse sistema que nos aprisiona tantos, mas só existe um único jeito de fazer isso, é nós nos refugiando em Jesus Cristo, é compreendendo aquilo que ele fez por nós, é nós não desenvolvendo uma fé morta ou uma fé demoníaca, mas uma verdadeira fé salvífica que nos salva. E é isso que Jesus fez por nós, que nós vamos daqui a pouco relembrar, celebrar. Eu quero convidar você nessa hora a você orar comigo em reflexão. Pai, Pai, Pai,
Nós só te podemos chamar assim, porque Jesus se entregou para que nós fôssemos reconciliados contigo, para que nós não fôssemos mais teus inimigos, para que nós fôssemos resgatados, Senhor, do nosso pecado. Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo diante de tudo que nós merecíamos, o Senhor nos amou primeiro, provou o seu amor naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado, Senhor, porque pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, por causa do seu sacrifício, hoje nós temos acesso a Ti, podemos nos achegar com o coração sincero, contrito, arrependido, não com medo, Senhor, de sermos condenados, não com medo, Senhor, de sofrermos o despejar da sua ira, não sofrer uma justa punição pelos nossos pecados, mas com o coração sedento da sua presença, nós nos achegarmos a Ti com o coração humilhado diante da Tua presença e clamarmos: Pai! 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 Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós agimos como se o Senhor fosse um Deus morto, como se nós vivêssemos aqui na terra, como se não nos importássemos contigo, se não nos importamos em nada do que fazemos, se o Senhor ficar de fora das nossas atitudes. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Gera em nós, Senhor, o desejo de buscarmos a Ti em sinceridade, de todo o coração, alma, entendimento, força, vivendo cada dia desejosos, Senhor, de glorificarmos ao Teu nome em tudo o que fizermos, a vivermos aqui sabendo que nós temos um Pai que nos deu o poder de sermos feitos seus filhos pela fé em Jesus, o nosso Deus soberano, eterno, Rei, que governa sobre todas as circunstâncias, adversidade, inquietações, planos, projetos. Um Deus que provou o seu amor. Obrigado, Senhor. Ajuda o nosso coração a não ficar preso às coisas desse mundo. Ajuda, Senhor, a nossa vida a ser uma vida quebrantada diante de Ti. Ajuda, Senhor, a nós não nos acharmos superiores aos outros, estando dentro ou fora do Teu aprisco, Senhor, porque não somos. Talvez apenas tenhamos compreendido, Senhor, talvez, aquilo que o Senhor fez por nós. Te pedimos, Senhor, encha-nos de Ti. Tantas coisas nos aprisionam, nos atraem, e quando nem percebemos, ó Pai, nós estamos a quilômetros de distância de Ti, quando na verdade a Tua palavra diz que o Senhor está perto de um contrito, quebrantado coração, Senhor. Atrai-nos a Sua presença, Senhor. Aquilo que a minha voz, Senhor, não pode fazer, rogamos a Ti que Teu Espírito fale, Senhor. Fale ao nosso interior. Dá-nos a correta compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar conosco.
apesar da minha limitação, Senhor, da minha fragilidade, da minha incapacidade, eu te peço, Espírito Santo, implanta essa verdade no nosso coração, sela a tua palavra no nosso interior, transforma-nos, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Nós somos dependentes de ti, Senhor. Ajuda-nos a não esquecer isso, porque eu tenho a plena certeza que o Senhor não é um Deus morto. Ajuda-nos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.